Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Bom, hoje eu vou estar compartilhando com vocês uma palavra que o Senhor tem falado comigo, né? Eu tenho estudado nesses dias o livro de Atos e aquilo que o Senhor compartilhar comigo, eu vou estar compartilhando algumas coisas com vocês. E da mesma forma que o Senhor tem falado comigo, eu espero que também atinja teu coração, né? Às vezes a gente está aqui e acha que não tem não tem como oferecer, e Deus tem a maneira dele de atingir uma pessoa, seja através de uma mensagem assim no YouTube, seja através de uma mensagem no Instagram, não importa. Às vezes essa mensagem vai ser para você, tá? Vou estar lendo aqui em Atos 5. Uma parte bem interessante que me chamou bastante atenção, tá? Então o Senhor falou bastante comigo, espero que o seu coração também seja alcançado por essa palavra. No capítulo 5, fala de Gamaliel, no versículo 34. Mas, levantando-se no sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora, por um momento. Então disse ao sinédrio: Israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a esses homens. Esses homens eram os discípulos que eles tinham sido presos, né? Porque eles haviam recebido o Espírito Santo, né? Mostrado lá em Atos 2. E depois daquele avivamento que houve, eles foram cheios do Espírito Santo e eles começaram a pregar, a anunciar o Evangelho, a fazer sinais e prodígio. E muitas coisas estavam acontecendo nesse contexto, né? Depois da morte de Jesus. E por conta de todo esse rebuliço, os fariseus e os mestres da lei, eles começaram a prender esses discípulos porque começou a trazer um alvoroço na cidade e, obviamente, eles não queriam, né? Eles nem aceitavam Jesus, eles nem reconheciam Jesus e, inclusive, eles até falavam para que eles parassem de pregar porque eles não queriam, né? Que esse evangelho de Cristo, porque eles não reconheciam Jesus como Cristo, fosse alcançado. Então, eles começaram a proibir os discípulos de pregarem. E aqui no versículo 5, no capítulo 29, ele fala, inclusive aqui, ó, Pedro e os demais apóstolos afirmaram, importa mais obedecer a Deus do que aos homens, né? Essa palavra é muito forte, eu até risquei aqui, porque muitas vezes, por pouca coisa, né, os cristãos, eles são ameaçados, então eles precisam de estar cheio do Espírito Santo. Nós precisamos estar cheio do Espírito Santo para que a gente tema a Deus por não cumprir aquilo que ele falou, mais do que aos homens. Os homens falam, não faça isso, não faça aquilo, fecha a igreja, como houve na pandemia, fecha isso, não faz aquilo. Aí a gente deve fazer a nossa escolha. A gente vai preferir obedecer aos homens, obedecer a Deus, que está nos mandando fazer algo, mesmo quando é aquilo que a gente não tem muita habilidade, como aqui, tá gravando um vídeo, tem muita gente que tem habilidade, sabe fazer o canal e sabe fazer, e para algumas pessoas esse compartilhar é um pouco mais difícil, que foi o que o senhor falou para mim, né? Para que eu compartilhasse a palavra dessa forma, mesmo eu não tendo muita habilidade em estar aqui em frente à câmera. Então, aqui aconteceu isso, eles preferiram obedecer a Deus, obviamente, do que aos homens que falaram para ele não pregar sobre Jesus. E por conta disso, eles eram presos toda hora, soltar. Então, houve uma situação em que os anjos do Senhor soltou aqui eles, nenhum guarda percebeu eles saindo, tá? Tá aqui tá expresso aqui a partir no capítulo 5, versículo 17, tem falado sobre isso, né? Sobre o milagre deles terem saído da prisão sem ninguém abrir, sem ninguém ver, ninguém mexeu na prisão, ali na cadeia, nada, nada. E aí aqui, como eu estava lendo, o parecer de Gamaliel, ele estava falando o seguinte, onde eu estava lendo, israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a esses homens que eu estou citando, né? Que estavam anunciando a palavra de Deus, os apóstolos.
ser, porque algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Então, nesse contexto, também se levantavam pessoas de vários lugares, assim como hoje. E essas pessoas atraem milhares de multidões. Elas falam bem, elas conseguem convencer uma multidão de pessoas com um evangelho, onde essas pessoas são seduzidas, né? Então, a gente tanto tinha lá, quanto a gente vê nos tempos de hoje também. Mas, esse Teudas foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo também. Então, são vários líderes que foram se levantando por eles mesmos, sem ter sido nomeados, sem ter sido... eles mesmos se nomearam, levaram uma multidão, mas não eram pessoas que foram chamadas por Deus, como ali os discípulos foram. E também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso de agora, referindo-se aos discípulos, né, que tinham sido presos. Digo a vocês, não façam nada contra esses homens, deixem que vão embora, porque se este plano ou essa obra vem de homens, será destruído. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra Deus. E os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Então, chamaram os apóstolos e os açoitaram. E ordenando-lhes que não falassem no nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do Sinédrio, muito alegres por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, o nome de Jesus. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Meu Deus! Então aqui eles estavam alegres e felizes, porque eles estavam sofrendo pelo nome de Jesus. Quem que hoje em dia conseguiria isso se não estivesse, a não ser que esteja cheia do Espírito Santo? Gente, é muito difícil. Se a gente não se revestir do Espírito Santo, a gente não vai conseguir. A gente vai sofrer afronta e vai se sentir a vítima, vai querer revidar, não vai agir como eles. Eles simplesmente se alegravam por estarem sendo açoitados e perseguidos pelo nome de Cristo. E hoje o que mais a gente vê são pessoas que elas querem honras para si, como esses exemplos desses homens que juntaram multidões, se autonomearam alguma coisa lá e juntaram multidões, e depois que eles morreram foram dispersos. O que o Gamaliel estava dizendo aqui? Eles são seguidores de Jesus, ou seja, Jesus morreu, né, que é mais ou menos o que ele quis dizer. E os seus seguidores não foram dispersos, eles significaram, e eles estavam fazendo ali um grande rebuliço, né? Então, por isso que ele começou a falar, tomem cuidado com esses homens, né? No caso, eram os discípulos. Então, a gente traz para os dias de hoje, o quanto de nós está disposto a sofrer mesmo para o Jesus. Neste momento agora que você está vendo o vídeo, que eu estou gravando, na Síria, em tantos outros países, Nigéria, é só você pesquisar. A perseguição, ela contra os cristãos que estão vivendo nesses países, está demais, demais, demais. Só do começo desse mês para cá, milhares de cristãos estão sendo mortos, impedidos de falar de Jesus, assim como eles. E aí a gente traz para a gente, será que a gente está preparado mesmo? Será que a gente ama Jesus? Está disposto mesmo, assim como esses homens, a sofrer? Eles estavam alegres por estarem sofrendo perseguições, açoites, injúrias e tudo quanto afronta por causa do nome de Cristo. Será que a gente está disposto? No momento em que a gente vê pessoas que só
fala de prosperidade, pastores, as pessoas estão focadas no que querem para si, nesta terra. A gente não pode esquecer que a gente é forasteiro. Nosso lar não é aqui. Então, por mais que a gente tenha, por mais que a gente faça o que tiver que fazer aqui nessa terra, a gente deve, primeiramente, obedecer a Deus, mesmo que isso sofra para nós perseguições, e seja o que for. Talvez você é cristão, você está sofrendo perseguições no trabalho, na escola, na universidade, não importa. Mantenha-se firme como esses discípulos mantiveram. Acenda a chama do Espírito Santo todos os dias. Nem que você leia um capítulo, nem que você ouça um louvor, nem que você ouça uma mensagem assim no YouTube como essa aqui que você está ouvindo, mas se revista do Senhor, porque a gente não sabe os tempos que estão para vir. E se a gente não se revestir, a gente não vai ser como eles, que suportaram açoites, prisões e depois até a morte. E eles estavam ali felizes, cheios do Espírito Santo por estarem vivendo, passando tudo aquilo por nome de Cristo. E aí eu pergunto para quem é cristão, você ou alguém que você conhece, será que a gente está preparado para isso? Será mesmo? Então eu vou deixar essa reflexão para a gente pensar, para a gente refletir. Como é que anda o nosso amor por Cristo hoje? Como é que anda a nossa paixão por Ele? Ela está forte a ponto de vencermos, resistirmos e lutarmos pelo nome dEle? Então, é isso que eu queria deixar hoje aqui, compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like. E se puder, compartilha também o Instagram, o YouTube. Se você puder, compartilha também. O YouTube, ele reconhece, né, que esse conteúdo é bom e ele acaba enviando para outras pessoas também, tá bom? Muito obrigada por estar até aqui. Até mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fique conosco para mais vídeos como esse. Que Deus abençoe. E siga-nos nas redes sociais. Até a próxima!